E eu convido você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu queria dar destaque, à expressão receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Outras traduções diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Mas porque acredito de todo o meu coração que essa compreensão é uma das chaves mais importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus. A expressão aqui, receberam o selo, ou fostes selados, é na verdade o uso de uma expressão que significa, literalmente, é um verbo, selar, colocar um selo, marcar com um selo, de acordo com o léxico de Strong. O dicionário Divine enfatiza que o uso do verbo selar não pode ser desassociado da ideia de selo no contexto geral ao longo da Bíblia. E eu quero apresentar alguns dos usos da expressão selo, mesmo fora do contexto do Espírito Santo. Em Apocalipse 7, nos versos 2 e 3, nós vemos uma declaração a respeito da necessidade de selar os servos de Deus na testa, para que eles não sejam julgados com os outros. E aqui o uso do simbolismo do selo era o mesmo de ao longo da história, para muitas outras coisas, o de um emblema de propriedade e também de proteção. Algumas vezes ele é usado para falar de autenticação, como em Romanos, no capítulo 4, no verso 11, a Bíblia falando da justiça da fé de Abraão, e o selo da fé por meio da circuncisão. Em 1 Coríntios 9, 2, Paulo se refere aos coríntios como selo do seu apostolado. O texto também sinaliza não apenas propriedade, autenticação, mas também segurança e destino. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 19, a Bíblia diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Às vezes era usado para falar de segurança, proteção ou permanência, como em Mateus 27, 66, que diz que selaram o túmulo de Jesus. E o próprio destino de Satanás, ainda que negativo por conta de juízo. Apocalipse, no capítulo 20, ali, a partir do verso 3, fala de Satanás sendo colocado numa cadeia e um selo sendo colocado sobre ele. Ou seja, ao olharmos para essas declarações todas, a ideia de selo na Bíblia indica propriedade, autenticação, segurança e destino. Todas essas coisas apontam numa direção. Deus quer autenticar a nossa fé, quer garantir que sejamos propriedade dEle, que Ele nos guarda e que o destino daquilo que Ele tem planejado e preparado para cada um de nós seja cumprido. Ou seja, a ideia de selo sempre está relacionado com o conceito de garantia. Por isso, o selo vem relacionado com a definição de penhor. Ou seja, em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 22, assim como em 2 Coríntios 5, 6, são as outras duas vezes em que a palavra penhor aparece, nós vemos de novo uma relação com o assunto. 2 Coríntios 1, 22, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 5, 6, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, sua obra, sua ação em nós, é apresentada como uma garantia de que aquilo que começou possa ser continuado, possa ser concluído. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la. Da parte de Deus, a disposição é sempre de levar até o fim aquilo que Ele começou. O apóstolo Pedro diz, lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, sabemos que a salvação está em desenvolvimento. Filipenses 2,12 diz, desenvolvei a vossa salvação. Mas Deus quer nos levar ao destino final. Agora, o que é que eu e você precisamos entender sobre essa garantia? Se ela está relacionada com a ação do Espírito, não apenas sua pessoa, sua presença, mas sua obra em nós, então é evidente que tudo começa por um reconhecimento. O Espírito Santo habita em todo aquele que se converteu, que normalmente nós chamamos de um cristão,
Mas todo discípulo de Cristo, alguém que experimentou o novo nascimento, tem direito a experimentar a presença do Espírito Santo na sua vida. Efésios capítulo 2, verso 22 diz: nele também vocês estão sendo edificados junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus, na pessoa do seu Espírito, veio fazer morada em nós. Em 1 Coríntios 3, no verso 16, a Bíblia diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por outro lado, em Romanos, no capítulo 8, no verso 9, Paulo deixa claro que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem é dele tem, e quem não é, quem não tem, não é dele. Romanos 8, 9 diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.